Paz, meus irmãos. Vamos aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem importante aqui, à luz da palavra de Deus. Quero trazer aqui, meus irmãos, mais um tema, à luz da palavra de Deus. Quero trazer aqui um tema aqui polêmico das Escrituras. Quero falar aqui sobre a imortalidade da alma. Mateus capítulo 10, versículo 28, a palavra declara Jesus falando: "E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma." Quero deixar como base, meus irmãos, aqui, esse texto. Temos aqui um texto aqui profundo, palavras proferidas por Jesus. Jesus declara: "E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma." Temos aqui, meus irmãos, aqui um texto aqui, o que Jesus quis dizer com essas palavras. Qual foi a preocupação de Jesus com essas palavras? Temos aqui um texto aqui, Jesus declarando que somente o corpo é que morre. Jesus quis dizer aqui que o nosso corpo, sim, morre. Aqui fala aqui da mortalidade do corpo. O nosso corpo é sujeito à morte. Mas aqui, meus irmãos, aqui também aqui Jesus deixa bem claro que a alma não morre. O texto aqui está bem claro que Jesus falou aqui que ninguém consegue matar a alma. A alma, ela não morre. Há uma sobrevivência da alma após a morte. Foi isso que Jesus quis dizer, meus irmãos, com essas palavras. Ele declara: "E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma." Sabemos aqui que a alma, ela é responsável pela existência da pessoa após a morte. A alma, ela sobrevive à morte. Existe uma condição de existência após a morte, meus irmãos. Para todos que morrem, existe uma condição eterna para todos após a morte. Jesus aqui está declarando que
Nós não conseguimos matar a alma. Essa alma, ela é a condição de existência da pessoa após a morte. O mundo espiritual, meus irmãos, é real. E vemos aqui esse texto aqui, Jesus falando aqui, que a alma, ela não morre. Nós não entendemos muita coisa do que acontece após a morte. Essa que é a grande verdade, meus irmãos. É que nós não entendemos tudo o que acontece após a morte. Mas aqui Jesus deixou bem claro da condição de existência da pessoa após a morte. Há uma condição eterna da pessoa após a morte. Esse texto aqui reforça a doutrina da imortalidade da alma. Aqui são palavras proferidas por Jesus a respeito da imortalidade da alma, da condição eterna da pessoa após a morte. A pessoa continua existindo no mundo espiritual. Isso daqui é uma verdade bíblica. Jesus declarou: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Amém? Os irmãos ficam aqui com essa mensagem aqui, falando aqui sobre essa doutrina bíblica da imortalidade da alma, da condição eterna da pessoa após a morte. Amém, meus irmãos? A imortalidade da alma é uma verdade bíblica.